Fala, mulherada! Hoje o programa tá muito especial para mim. Tô recebendo minha amiga do coração, jornalista, especialista em comunicação e oratória, Luciana Gomes, que me ensinou que na vida a gente tem que ser protagonista e não coadjuvante. Foi aí que eu me tornei quem? Fabiola Correia. Então hoje o programa especial com Luciana Gomes e Fabiola Correia. Luciana vai falar sobre o medo que a gente tem de se comunicar, de gravar vídeo, de falar com as pessoas, né, de palestras, enfim, esse medo de comunicar-se. Ela vai dar dicas ótimas para a gente perder esse medo. Eu tô falando a gente porque eu também tenho minhas limitações, viu, gente? Um papo interessantíssimo e você vai conferir daqui a pouquinho, depois da vinheta. Tem segredo para aprender a se soltar na frente das câmeras ou na frente das pessoas? Tem um segredo para isso? Não, segredo não tem. Tem vontade e necessidade. A maioria das pessoas acabam enfrentando essa barreira que é falar em público, seja para um público presencial ou para os vídeos, para a câmera, elas acabam perdendo ou enfrentando isso porque precisam, por necessidade. É difícil a pessoa que só quer, nasce de uma necessidade, mesmo que seja uma necessidade de um sonho de infância, mesmo que seja uma necessidade interna e não externa, como trabalho, como estudo. Então, o segredo é querer, fazer da sua necessidade uma vontade. A partir daí, você tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é enfrentar. Esses cursos, esses treinamentos, essas promessas de que eu vou acabar com o seu medo de gravar vídeos, eu desconfio. Porque, na verdade, a gente não acaba com medo. Eu tô aqui morrendo de medo, Fabio. A gente enfrenta com medo mesmo. A gente utiliza técnica, a gente utiliza ferramentas que nós temos à disposição para dominar a ansiedade, como eu estou fingindo que estou dominando a minha. Dominar essa sensação quase de morte que algumas pessoas têm. O medo dá aquela sensação quase de morte. Sim. Por isso que há a descarga de adrenalina e cortisona e a pessoa acha que vai morrer e transpira e seca a boca, porque é essa sensação, você domina e transforma essa sensação em energia e consegue falar inclusive com mais autenticidade, porque a emoção está presente. E tem, além dessa sensação de boca seca, de transpirar, tem também o coração dispara, né? E você começa a ficar sem fôlego, falta o ar, acontece tudo isso, né? Acontece tudo isso e às vezes acontece tudo isso com uma pessoa só e algumas outras pessoas têm uma outra consequência dessa emoção, um outro sentimento. Depende muito de pessoa para pessoa e depende de como essa pessoa trabalha a mente, como ela já disse ao corpo dela, a mente ao corpo dela que, olha, eu não vou morrer, não é risco de morte, é só exposição. Então, conforme você vai trabalhando isso no teu córtex frontal e dizendo para você, o risco não é de morte, mas sim de exposição, esses efeitos vão passando, vão diminuindo. Mas que eles vão sumir, que eles vão desaparecer, eles não vão. Você tem que dominá-los e fazer. Tá com medo? Vai com medo mesmo. E faz. Mas há técnicas para respirar, se acalmar, conseguir falar com mais naturalidade, não robotizar também, como a gente estava conversando, não robotizar essa mensagem, porque você aprendeu num curso de oratória que as mãos, que a fala, não, é a espontaneidade, é dizer a tua verdade. O que você precisa, na verdade, é dizer quem você é. Esses sintomas de nervosismo, esse medo, está ligado a essa exposição, ao medo do que o outro vai falar, ao medo do que o outro vai receber? Toda palestra eu digo assim, não é o medo de falar em público, não é o medo de gravar, é o medo de falhar. Está faltando um H. É falhar.
Então, não é só um medo do que o outro vai pensar de mim, mas é o medo de ele me julgar pela minha falha, pela minha deficiência. E aí eu fico tão focada na deficiência, na falha, na deficiência, na falha, que eu falho. Porque eu não foquei no lugar correto, que é o como, o que, o porquê. Tem muita gente que não pensa no porquê. Por que é que eu estou me expondo? Qual é o benefício que eu vou ter para mim e, principalmente, qual é o benefício que as pessoas que estão me ouvindo vão ter? Qual é a diferença que eu vou fazer na vida das pessoas? E se eu sei que eu vou fazer diferença na vida das pessoas, isso me dá mais coragem, isso me dá mais ânimo. O seu caso. Por que é que você faz o Fala Mulher? Por que é que você enfrenta todos as críticas, os olhares? Porque está fazendo diferença na vida das mulheres que assistem. Elas se reconhecem em você, nas suas convidadas, nas histórias das mulheres. E é isso que a gente precisa se expor para organizar a nossa informação e para ajudar o outro a se encontrar também, a se transformar, ou apenas se expor para dar uma ideia, para compartilhar uma informação, para mostrar uma opinião. Então, o motivo da comunicação, que é a coisa mais linda que existe, que é o compartilhar, o partilhar, o colocar coisas, ideias em comum, é certamente muito maior que os seus medinhos internos, que o seu nervosismo, que é a sua sensação de morte, que não é real. Essa situação que nós estamos vivendo, que é da pandemia, que colocou muita gente no online, colocou muita gente à prova também, né? Os próprios professores estão acostumados a lidar com uma sala cheia de alunos, na hora que chega para o online, dá aquela travada, né? E assim, na verdade eles estão fazendo a mesma coisa, só que por meios diferentes, né? E quando a gente muda um meio, muda quase tudo. A base da comunicação, quando ela é boa, quando ela é bem feita, quando houve um trabalho de preparação, ela certamente segura a mudança do meio. Então, muitas vezes, esses professores estão se colocando em prova na sua base. Eu acompanhei no ano passado a mudança de postura, a pandemia, e o meu neto Enzo tinha uma professora, a professora Kátia Cássia, que deu um show, porque ela é uma especialista em educação, não é uma especialista em comunicação, mas conseguiu se adaptar com uma velocidade absurda, porque a base dela era muito boa. Então também tem isso. O online está colocando à prova, muitas vezes, a base desses professores. Sim. Será que eles estão realmente preparados para essa mudança de meio? E quando muda o meio, eu tenho que entender que aquela maneira de passar é diferente e tenho que me adaptar. Só que todo mundo ao mesmo tempo, sem uma preparação, sem esse tempo, muitas vezes sem o equipamento adequado. Quando a gente fala de comunicação online, a gente tem que passar necessariamente pelo equipamento. E muitas vezes essas pessoas não tinham esse equipamento à disposição, a escola não forneceu, então a gente tem que lembrar que são seres humanos aprendendo. Aliás, somos e estamos o tempo todo aprendendo. Eu mesma tinha medo assim, vergonha de gravar story. Lembra, assim, a gente conversava muito. Nunca usei meu Instagram para isso, né? Sempre usei meu Instagram como uma coisa pessoal mesmo. Eu tinha vergonha, morria de vergonha de gravar story, que é uma coisa que, se você for pensar, não faz sentido, porque trabalhei com TV, trabalho com comunicação, sou jornalista e tinha vergonha de gravar story, porque eu tinha que lidar comigo mesma, né? Eu não estava falando uma notícia, eu não estava passando uma informação de um cliente, eu estava lidando comigo mesma e foi difícil. A nossa vida, a gente desempenha vários personagens. A repórter de TV ou a apresentadora do jornal são personagens. Sim. E você se esconde atrás daquela missão. Qual é a missão do repórter? Aparecer apenas para esclarecer o contexto. Ele não tem protagonismo naquela história. A mesma coisa o apresentador do jornal. Ele não é o protagonista, ele é apenas o canal de comunicação. Ele é um instrumento utilizado pelo canal. E a gente se esconde atrás desses personagens. Quem é você no seu Instagram? Você. E aí dá medo, e aí dá vergonha, e aí você se coloca à prova. E normalmente, isso é fato, nos primeiros vídeos que a gente grava, seja para o IGTV, para o feed, seja para o YouTube, para o Facebook ou mesmo os stories,
o que acontece? A gente só vê defeito na gente. É a ruga, é o cabelo branco. Um olho menor que o outro. É a bolsinha, né? Eu tenho as minhas bolsinhas. Tudo isso a gente só começa a ver defeito. E uns defeitos que quem nos assiste não tá nem aí com isso. Tá nem um pouco preocupado. Eles querem saber o que a gente tem para dar de útil, que seja uma informação, um conhecimento, ou que seja só um entretenimento, porque a maioria das pessoas está na rede social apenas para entreter, para passar o tempo, para ver o outro, para saber que o outro também passa os perrengues que eu passo e para dizer, tá tudo bem comigo, então não sou só eu. Lu, eu queria que você deixasse um recado final para quem está nos assistindo, de assim, uma mensagem final mesmo, de o que fazer, tô com vergonha, mas preciso, tô com medo, mas preciso, como enfrentar esse medo, essa vergonha, seja para o online, para conteúdo online, seja para lidar com pessoas mesmo. Bem, já que é um recado, vou olhar para essas pessoas. O primeiro passo é, o que te trava? É o medo de falar ou é o medo de falhar? Se é o medo de falhar, saiba que a perfeição, ela não é um lugar para se chegar. Ela é o caminho que você percorre, você vai errar. A única certeza que eu tenho é que a gente erra. Como é que a gente lida com esses erros é que nos diferencia. Então, se você vai errar, permita-se, não exija a perfeição em você. Veja que a cada vídeo que você faz, você melhora um pouco mais. E não tem como chegar lá naquele caminho de quem está fazendo já desde o começo da pandemia, de quem está fazendo antes da pandemia e já está num outro nível. Não se compare ao outro. A sua comparação é única e exclusivamente com você. Esse vídeo eu errei isso, posta. Aí você vai perceber que nem todo mundo vai ver teu erro e olhe lá se alguém vai ver o que você considera seu erro. E se você viu esse erro, no próximo já não cometa o mesmo erro. Permita-se cometer erros novos. E é assim que se aprende, fazendo, caminho se faz caminhando. Para gravar vídeos, grave. Poste, não fica só gravando também não, poste, aprenda com seus erros, grave de novo e grave de novo e grave de novo e vai postando. Vai e fala, é o que eu digo sempre, hashtag vai e fala. Olá pessoal, aqui é o chefe Beto Oliveira e mais uma vez estamos aqui para falar sobre dicas de gastronomia no programa Fala Mulher. A dica de hoje é uma delícia porque fala a respeito de café. Dia 24 agora, de maio, nós comemora-se o Dia Internacional do Café. E nada melhor do que um café tipo assim, ó, bem mineiro, muito obrigado, bem delicioso para comemorar um dia tão singular. Uma bebida que para nós brasileiros caiu no nosso gosto. Muitas vezes a gente até pensa que é uma bebida nacional, mas não é. Outros falam que é italiana, mas não é. Sabe de onde vem o café? O café ele é de origem africana, mas o método de extração, a infusão, apareceu no Egito, que também é no continente africano. Porém, ganhou-se grande pompa e circunstância quando ele chegou na Europa. E lá na Europa, perto da Itália, de Turim, né, e aconteceu realmente o boom da expansão do café. Chegaram para nós, os brasileiros, através de quem? Dos portugueses. E desde então, nós amamos tomar café. Então, gente, fica a dica, tomem café, 24 de maio, Dia Internacional do Café.